Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Meu nome é Paulo Guimarães, sou seu professor de legislação específica aqui no Estratégia. Neste segmento, vamos continuar nosso estudo do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Rio Grande do Norte e vamos falar um pouco mais detalhes a respeito da nomeação, do concurso público e da posse. A gente vai ver várias regrinhas agora que aparecem demais em concursos públicos estaduais. Vamos comigo? Então vamos começar agora falando um pouco a respeito da nomeação. De acordo com o artigo 8º, o provimento originário é o preenchimento de classe inicial de cargo não decorrente de qualquer vínculo anterior entre o servidor e a administração. Você deve saber que a nomeação é uma forma de provimento originário do cargo público. Sabe o que é que isso significa? Veja só, lembra quando a gente falou sobre categoria funcional e classe? Né? Eu fiz esse desenho fantástico que eu estou reproduzindo agora aqui no seu slide e disse que quando você for aprovado no seu concurso público, você passará a ocupar esta classe inicial da categoria funcional para a qual você foi aprovado. Esse ato, por meio do qual alguém passa pela primeira vez a ocupar essa classe inicial, esse ato é chamado de provimento originário. Por isso a gente fala que a nomeação é um provimento originário. Não porque o nomeado nunca tenha sido servidor estadual, mas sim porque ele nunca ocupou este cargo, ele nunca fez parte desta categoria funcional, tá? Então, por isso a gente diz que a nomeação é uma forma de provimento originário. E mais uma vez, como você já sabe, existe a nomeação tanto para o cargo efetivo quanto para o cargo em comissão, aquele cargo que é de livre provimento e de livre exoneração por parte da autoridade competente. De acordo com o artigo 12, a nomeação far-se-á em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira, e em comissão, para os cargos de confiança de livre exoneração. Lembre-se aqui, na designação para funções, aplicam-se as mesmas disposições para o provimento de cargo em comissão. Então, a função, ela tem semelhanças com o cargo em comissão. Agora, lembre-se que ela não é um cargo, tá? Ela é uma atribuição específica que é exercida por um servidor de carreira, por um servidor ocupante de um cargo efetivo. Vamos ver agora o que nos diz o artigo 9º. O provimento dos cargos em comissão e das funções de direção, chefia ou assessoramento deve recair preferencialmente em ocupantes de cargos de carreira técnica ou profissional, nos casos e condições previstas em lei. Isso aqui você também já sabe. Os cargos em comissão, eles devem ser ocupados preferencialmente por servidores públicos de carreira, ou seja, servidores ocupantes de cargo efetivo, servidores de caráter técnico ou profissional. Tá? Da mesma forma, as funções de direção, chefia ou assessoramento. A nomeação para cargo de carreira ou isolado de provimento efetivo dependerá de prévia habilitação em concurso público, de provas ou de provas e títulos, obedecidos à ordem de classificação e o prazo de sua validade. Então, o concurso público, ele é pressuposto da nomeação e posse em cargo de provimento efetivo. Tá? Concurso público é pressuposto da nomeação e posse em cargo de provimento efetivo. No Brasil, só se ocupa cargo de provimento efetivo mediante aprovação em concurso público. E por isso, agora a gente vai estudar algumas disposições do Estatuto a respeito dos concursos públicos. Artigo 11. O concurso público tem validade de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Então, essa validade do concurso é o período no qual pode haver a nomeação de pessoas aprovadas, tá? Então, uma vez que o concurso tenha sido homologado, quer dizer, uma vez que o processo tenha sido finalizado e o resultado tenha se tornado definitivo, o concurso ele é homologado. Existe um ato de homologação do concurso.
A partir deste ato é contado o prazo de validade desse concurso. E ao longo deste prazo pode haver a nomeação de candidatos aprovados. De acordo com o Estatuto dos Servidores do Rio Grande do Norte, esse prazo é de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Então, o concurso, o prazo de validade é de até 2 anos. Pode ser 1 mês, pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, pode ser 2 anos. Tá? Agora, a prorrogação ela só pode acontecer uma vez, somente uma vez, e por igual período. Então, no jargão dos concursos públicos, nós costumamos dizer, esse concurso ele é 2 mais 2. Isso significa que ele é válido inicialmente por 2 anos, mas pode ser prorrogado por mais 2. O outro concurso, aquele concurso é 1 mais 1. Quer dizer, ele é válido por 1 ano, inicialmente, e a sua validade pode ser prorrogada uma única vez por mais 1 ano. Então, a prorrogação, ela se dá sempre pelo mesmo período, pelo mesmo prazo inicialmente previsto. Então, se inicialmente era 2 anos, não pode prorrogar por mais 1. Tem que ser mais 2. Se inicialmente era 1 ano, não pode prorrogar por mais 2. Tem que ser apenas mais 1. Respeitados os prazos acima, havendo novo concurso para o mesmo cargo, os candidatos que nele se classificarem não podem ser nomeados antes de esgotada a lista dos classificados no anterior. Então vamos lá. Aqui, deixa eu fazer uma linha do tempo, né? Aqui você tem a homologação do concurso e aqui você tem o vencimento, tá? Então aqui a homologação, né? Aí inicia a contagem do prazo a partir da homologação. E aqui você tem o vencimento, tá? Aí eu pergunto para você, nessa janela de tempo, daqui até aqui, pode haver a nomeação de candidatos aprovados, beleza? Até aí tá fácil, né? E quando é que pode haver um novo concurso? Pode haver um novo concurso aqui, por exemplo? Pode. Pode haver um novo concurso antes do vencimento do concurso anterior. O que não pode haver é a nomeação de candidatos aprovados neste novo concurso, tá? Então, enquanto houver candidatos aprovados num concurso que esteja válido, não pode haver a nomeação de candidatos aprovados num novo concurso, tá? Essa é a regra, né? E você precisa entender isso bem. O concurso pode acontecer antes de vencer o anterior, tá? Não tem problema, pode acontecer. O que não pode acontecer é a nomeação dos candidatos aprovados. Regra do artigo 11. Os candidatos aprovados em concurso público correspondentes ao número de vagas anunciadas no edital terão direito subjetivo à nomeação durante o respectivo prazo de validade, salvo situações de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado após manifestação do setor jurídico do órgão ou entidade, cujas razões deverão ser publicadas no Diário Oficial do Estado. Qual é a regra aqui? Saiu um edital de um concurso. O edital prevê um número X de vagas, né, para aquele cargo específico. Se você foi aprovado dentro desse número de vagas, né, então o edital previa 5 vagas, você foi lá e foi o 5º colocado no concurso. Você tem direito à nomeação dentro do prazo de validade do concurso. Então eu tenho direito à nomeação imediata? Não, calma aí, tá? Não é a nomeação imediata, é a nomeação dentro do prazo de validade do concurso. Se o concurso é 1 mais 1, né, até o final da prorrogação você tem que ser nomeado. Então você tem esse direito, tá? Você tem esse direito. Agora, não existe esse direito se você tiver passado em 6º lugar. Se você estava fora do número original de vagas, então não existe esse direito subjetivo à nomeação, tá? Realmente não existe. Em cada concurso, são reservados até 5% das vagas para pessoas com deficiência, tá? Então, existe essa reserva, existe essa reserva
essa previsão, né, de reserva legal de 5% das vagas para pessoas com deficiência, ok? Então guarde esse número, tá? 5% é a quantidade de vagas que devem ser reservadas para pessoas com deficiência nos concursos públicos do Estado do Rio Grande do Norte. Artigo 15. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de concorrer nos concursos públicos para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que são portadoras. Já mencionamos isso aqui também. Então, as pessoas com deficiência, elas têm todo o direito de concorrer aos cargos, inclusive com a reserva de vagas de 5%. Né? Então, existe um incentivo, né, da lei ao ingresso dessas pessoas no serviço público estadual. Agora, esse ingresso não pode se dar em absolutamente todos os cargos, porque é necessário que as atribuições desses cargos sejam compatíveis com a deficiência da qual a pessoa é portadora. Tá? Então, eu dei o exemplo aqui dos cargos policiais. Né? Então, em geral, cargos policiais, né, concursos para cargos policiais, não trazem a reserva de vagas para pessoas com deficiência. Tá? Em geral, não existe essa reserva de vagas para pessoas com deficiência nos concursos para cargos policiais. A compatibilidade das atribuições do cargo com a deficiência do candidato é declarada por junta médica oficial, ouvido, se necessário, o parecer de especialistas. Então, cabe à junta médica, né, falar sobre a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada pelo candidato. Agora vamos falar um pouco sobre a posse, né, a posse do nomeado, né, do cidadão que foi nomeado para ocupar cargo público. Artigo 13. Posse é o ato gerador da investidura em cargo ou função pública. Guarde isso aqui, tá? Então, a investidura no cargo ou função se dá com a posse. Não se dá com a nomeação, se dá com a posse, beleza? Realiza-se mediante assinatura de termo pelo próprio servidor ou procurador com poderes especiais. Cai lá a questão, certo ou errado? É possível que haja posse em cargo público mediante procuração com poderes especiais? Correto, correto. Então, o nomeado, ele pode constituir um procurador, né, para tomar posse em seu nome, tá? Isso é perfeitamente possível. Nessa procuração, no termo de posse, deve constar o compromisso de bem e fielmente desempenhar as atribuições do cargo ou função e cumprir os deveres e responsabilidades que lhe sejam inerentes, feita indicação expressa das normas legais ou regulamentares. Então, por meio da assinatura do termo de posse, o novo servidor se compromete a desempenhar essas atribuições e cumprir esses deveres e responsabilidades. Tá? Então, assinou o termo justamente assumindo esse compromisso aí. O prazo para a posse, prorrogável por igual período, a requerimento do interessado, é de 30 dias. Esses 30 dias são contados da publicação do ato de provimento ou, no caso de eleição, da assinatura da ata. Como regra, gente, esse prazo para posse, ele é contado a partir da nomeação, né? Então, o ato de provimento aqui mencionado, na grande maioria das vezes, é justamente a nomeação, tá? Existem alguns cargos específicos, né, para os quais o sujeito é eleito, né? Ele não é exatamente nomeado, né? Ele é eleito. E aí, nesses casos, o prazo de 30 dias para a posse se conta a partir da assinatura da ata da eleição, ok? São casos excepcionais, assim, né? A grande maioria das vezes, né, alguém é nomeado mediante aprovação em concurso público para ocupar um cargo público. Em se tratando de titular de outro cargo ou função em gozo de licença ou afastamento por qualquer outro motivo legal, o prazo acima é contado da cessação do impedimento. Então, se é alguém que está
por exemplo, em licença para tratamento da própria saúde, né, alguém que já é servidor do Estado, né, já é um servidor estadual do Rio Grande do Norte, e está em licença para tratamento da saúde, por exemplo, né, então a contagem desse prazo de 30 dias se dá com a cessação do impedimento, ou seja, nesse caso, com o final da licença. Decorrido o prazo legal sem a posse, o ato de provimento é declarado sem efeito. Então, aqui o que acontece? O sujeito foi nomeado, passaram-se os 30 dias e ele não tomou posse. Nesse caso, o ato de provimento, ou seja, a nomeação, ela é tornada sem efeito. Tá? Então, olha, preste atenção aqui, porque não existe exoneração nesse caso. Tá? Não existe exoneração. Por quê? Porque ele não tomou posse. Ele não foi investido no cargo, né? Então ele não é retirado do cargo. O que acontece é que a nomeação, que é a designação para aquele sujeito vir a ocupar aquele cargo, ela é tornada sem efeito. No ato da posse do servidor, é obrigatória a apresentação de declaração dos bens e valores constitutivos do seu patrimônio, bem como de exercer ou não outro cargo ou função pública. O servidor deve declarar, né, qual é o seu patrimônio. Isso por quê? Para que o Estado tenha condições de fazer o acompanhamento da evolução patrimonial daquele servidor, para saber se a sua evolução patrimonial é compatível com o seu vencimento, com a sua remuneração enquanto servidor público. Né? Se um servidor ele passa no concurso, passa a partir da posse a ganhar R$3.000 por mês, né, e 6 meses depois ele compra um navio, né, esse servidor precisa ser investigado. Não que haja uma irregularidade em ele ter comprado um navio. Né? Ele pode ter comprado um navio com base em valores que ele herdou, por exemplo, de um avô falecido. Né? Isso seria possível, né? Mas existem indícios, né, de que a evolução desse servidor, a evolução patrimonial desse servidor, ela apresenta, como é que eu posso dizer, elementos heterodoxos, né? Então, existem indícios de que há alguma irregularidade que merece ser investigada. E essa investigação é feita com base, inicialmente, na declaração de bens apresentada pelo servidor. Além disso, o servidor deve apresentar também a declaração dizendo se ele exerce ou não outro cargo ou função pública. Porque existem alguns poucos casos previstos na Constituição Federal em que é lícita a acumulação, ou seja, em que é possível que o servidor exerça 2 cargos ao mesmo tempo. Né? É o caso de 2 cargos de professor, 2 cargos de profissionais de saúde em profissões regulamentadas, e é o caso de um cargo de professor e outro cargo de natureza técnico-científica. Então, somente nesses casos é permitida a acumulação, né? É permitido que o mesmo servidor exerça 2 cargos públicos diferentes. Então, ele deve declarar se exerce algum outro cargo. Por quê? Se ele declarar que exerce um cargo cuja acumulação não é permitida, né, a administração poderá tomar as providências cabíveis. Por fim, de acordo com o artigo 16, a posse em cargo público dependerá de comprovada aptidão física e mental. Né, e essa aptidão vai ser comprovada justamente mediante a inspeção médica oficial, né, por parte de junta médica do Estado. A posse é exigida nos casos de provimento por nomeação, eleição, designação e aproveitamento em outro cargo. Então, no caso do aproveitamento, né, que é quando o servidor retorna de disponibilidade, também é necessária a posse, tá? Então, ele não é nomeado, ele é aproveitado, né, mas também é necessário que ele tome posse. Tá? Então, aqui nós encerramos o nosso estudo do Estatuto dos Servidores Públicos do Rio Grande do Norte, né, nesta nossa primeira aula do nosso curso. Tá? Vimos alguns conceitos iniciais, estudamos um pouco sobre as formas de provimento do cargo público, em especial a respeito da nomeação, do concurso público e da posse. Espero que você esteja gostando do nosso curso. Espero que você decida se preparar com estratégia. Se tiver alguma dúvida, estamos à sua disposição no nosso fórum de dúvidas lá na área do aluno. Não deixe de verificar as questões que estão disponíveis no nosso material em PDF.
todas elas comentadas, né, pelos professores. Então não deixe de pegar esse material também que está lá na área do aluno, para que você possa complementar seu estudo treinando por meio da resolução de questões. Além disso, o material é completo, tudo que você precisar está lá, todos os temas que nós estudamos agora também estão lá no nosso material. Meu nome é Paulo Guimarães, sou seu professor de legislação específica aqui no Estratégia. Um grande abraço e até a próxima.